Fala galera, beleza? Hoje uma videoaula do documentário do Ardilei Queiroz, A Cidade é Uma Só? Para o Pais 2. Roda a vinheta aí. Então galera, essa videoaula vai ficar bastante extensa. Já vou logo avisando aí para que você possa sentar, pegar um café, uma caneta e começar a escrever, ok? Vamos lá. Vou tentar ser bem imparcial, muito embora falar da minha cidade tem, mesmo que eu não assuma, uma carga emocional inconsciente, certo? Essa aula vai ser dividida em 3 partes. Anote aí, o resumo para você entender do que se trata o documentário do Ardilei, a segunda parte para pontuar cada discussão feita lá na matriz do Pais, ponto a ponto e comentários de cena, certo? E a terceira, como a literatura pode contribuir na percepção do todo ou onde você encaixa seus conhecimentos de literatura para compreender as reflexões do documentário. Anotou? No final do vídeo tem algumas viagens aí e algumas considerações importantes. Fica até o final. Se você não se inscreveu, clica aí, já deixa o seu like, certo? Tem videoaula do Pais e dos conteúdos da sua série toda semana, beleza? Vamos ao resumo. O estilo documentário é considerado híbrido, por isso eu dividiria a narrativa em 3 planos. Lembrando que é uma divisão textual literária, ok? Não é uma leitura cinematográfica. A narrativa feita por Nancy, a única personagem real do documentário. Ela vai narrar como foi a campanha de erradicação das invasões, CI, ok? Por meio da própria história, como uma das meninas que cantou a música tema na década de 70. Então você está acompanhando a letra aí, certo? Zé Antônio, o Sancho Pança do Dildo, que representa ora o cabo eleitoral, ora um vendedor de lotes, e além do que, mais que um motorista, ele nos representa a visão espacial do que era, e ainda é em alguns lugares, a Ceilândia de hoje. Uma problemática, inclusive, bem atual, é ou não é? E Dildo, o Dom Quixote, na minha leitura, que condensa, ao meu ver, todos os outros dois, por um paradoxo, pois ele é um representante do povo, um trabalhador de limpeza, que busca seu papel na política, mas pela lógica é um devaneio, certo? Pronto, essa é a narrativa. Você pode fazer a leitura sobre as 3 perspectivas, ou eu diria uma 4ª, que seria pela ótica de que não tem nenhuma vivência na história da Ceilândia, ou que não conhece nada da periferia, certo? A matriz começa pontuando o documentário como uma oportunidade de conhecimento de si mesmo. Primeiro tópico. Onde é que a gente vê isso, Eurípides? Então, gente, na ótica da narrativa, todos buscam, de uma certa forma, um lugar ao sol. Seja na ótica da Nancy, querendo buscar elementos da época em que ela foi usada como cantora, seja na ótica do Zé Antônio, que conhece o espaço, quer ganhar dinheiro, reconhece a prosperidade, tanto como vendedor, como cabo eleitoral. E Dildo, como criador, do PCN, fictício inclusive, que luta por causas de sua família e pela oportunidade de ser visto junto à Câmara Distrital. Na ótica geral, uma oportunidade de conhecer a história que gerou a maior área urbana tombada como patrimônio cultural da humanidade em 1987. Então nós conhecemos um pouquinho da história de Brasília numa outra perspectiva. Noção de povo, outro tópico. Essa é bem tranquila, porque em um dado momento eles comentam que Brasília não seria nada sem os trabalhadores, que estavam aqui. Então isso mostra que há uma valorização pessoal quanto à consciência de que essa nação só se faz por meio da população e não só por meio dos governantes ou pela elite.
identidade. Todos nós sabemos que a narrativa oficial normalmente é feita por quem vence a discussão ou a guerra. Então, muitas das coisas são jogadas debaixo do tapete ou escondidas, vamos dizer assim. E isso faz com que percamos a nossa identidade e nos tornamos uma representação imagética criada por alguém ou porque vai contar a história. Como é o caso, reconhecer que Brasília é fruto de trabalhadores, desqualificaria o que hoje todo mundo chama de hotel dos corruptos. Perigo, não é, pessoal? Estratificação. No documentário, a estratificação é colocada como um elemento crucial da narrativa, visto que ela já começou no momento em que os moradores da IAPI foram levados para uma área distante e decente, mantendo Brasília bonitinha aos olhos de quem passasse, inclusive de avião. Qualquer semelhança com a cidade estrutural é mera coincidência. Estereótipos e preconceitos. Aqui podemos discutir uma série de elementos que perpassam o inconsciente coletivo de quem estuda a cultura de periferia. O contraste do Jingo do Dildo na campanha de suas lutas mostra como a periferia possui esse arquétipo de violência, mas também nos faz refletir se não foi proposital. Por quê? Querendo dizer o que, gente? Que o tiro também pode vir do político. Cuidado! Deslocamento e migrações. Esse é o elemento talvez mais visível da matriz, e inclusive é a discussão feita no documentário. Isso não é novidade só de Ceilândia, mas Vila Planalto, Bandeirante, Candangolândia e pelo Brasil afora. Esse episódio aí, por exemplo, é bem antigo, mas vale a pena assistir para você conectar com uma outra grande problemática brasileira: a desapropriação de terras. Função exponencial. Não vou nem falar muito, porque esses dados aí que você está vendo já mostram a curva exponencial populacional da Ceilândia. Mas isso aí você pede para o seu professor de matemática conversar com você. E como já disse o Mano Brown, até o IBGE passou aqui e nunca mais voltou. Pois é, olha só. Então, esses dados com certeza ainda não são tão precisos. E claro, o último, políticas de planejamento social. No caso especial do documentário, conta a história da CEI, Centro de Erradicação de Invasões, mais Lândia, certo? Ceilândia, Centro de Erradicação de Invasões. É uma proposta, como foi o projeto de Singapura e tantos outros no Brasil. Essa foi uma estratégia do governo para evitar as aglomerações no centro. Foi planejada? Não foi. Eu entraria numa discussão muito maior, mas pergunte a seu professor de geografia o que hoje se entende como Vicente Pires, Arniqueiras, Noroeste, Samambaia, Riacho Fundo 2, Parkway. Eu teria uma lista enorme, mas aí daria uma confusão muito grande. Mas fica aí a reflexão. Bem, esses são os tópicos listados na matriz. A última leitura, e é por isso que eu estou fazendo como professor de literatura, é quais são os conceitos da literatura que podem contribuir para a sua leitura. E claro, te cobrar uma percepção literária seria interessante. Então vamos lá, Esse tipo de documentário é bem típico do cinema francês. E claro, tem a ver com a literatura, porque a percepção social é sempre discutida no realismo e no naturalismo, na ótica do povo, na ótica do excluído, na ótica de quem sofre as mazelas sociais. Claro, com as suas ressalvas do realismo ou naturalismo. E aí você já estudou, já assistiu aos videoaulas do Machado, já sabe a diferença. Mas discutir sociedade, estratificação social e povo, isso é bem legal fazer. Por quê? Porque você já leu os contos, já viu a problemática do bom crioulo e já sabe quais são as sugestões reflexivas. Mas vou fazer uma outra leitura, certo? Eu leio o documentário por meio de algumas figuras de linguagem, uma análise totalmente diferente dessas que você está encontrando na internet, certo? Vamos lá. Ironia. Existem várias. Como eu citei, desde o jingle até a própria camisa do dildo, onde o X, lembra aí, era para desapropriar e excluir os moradores. E nele é para você marcar na cédula eleitoral. Muito sacado. Por isso também destaco
o paradoxo, pois quem constrói não pode entrar. Conhece essa frase aí? Escuta depois dessa música. Um grande paradoxo social. Metonímia. Cada personagem é uma parte de políticas sociais do governo. Veja, Nancy representando as políticas habitacionais da antiga Nova Cap, certo? Então daí a metáfora da criança crescendo com a cidade. Dildo representando o político que sai da periferia para tentar a sua representatividade. E o Zé? Quem seria o Zé? O Zé seria também uma outra percepção das políticas habitacionais inversas. É por isso que eles têm essa relação familiar, certo? Não há nem que se falar dessas metáforas, seja nas ruas do sol nascente, o centro de Ceilândia, o contraste com a atualidade, seja quando mostra o plano como algo aprisionador em espaços fechados, como o carro, o ônibus, e Ceilândia como espaço aberto. Veja que o Zé Antônio mostra essa pegada muito legal. Alegorias. Na Matriz, ele chama isso de estereótipo. Para a literatura, são alegorias, eu poderia dizer que são chamadas de galerias de tipo. Lembra lá do Gil Vicente? Pois é. Veja que o Dildo é negro, favelado, excluído e trabalhador braçal. A mulher é tida como ingênua, romantizada, e o que deixa ainda mais alegórico é porque ela existiu e foi usada como personagem de uma fantasia social. Complexo. Zé Antônio, o famoso grileiro com óculos escuros, guiando o carro, vendendo terras. Lembra-se que eu brinquei a essa ideia do Sancho Panza, do Don Quixote? Pois é, qualquer semelhança é mera coincidência. As sinestesias. Tanto na fotografia como a época em que foi filmado, o Ardilei teve esse cuidado, nos transporta para o calor e a poeira do DF. Daí você se transporta para aquela época da construção de Brasília, até porque ainda temos no DF lugares exatamente iguais à década de 70. E digo mais, se você não conhece Ceilândia, deixa o preconceito, pegue o metrô e venha conhecer. Aqui você vai encontrar desde prédios modernos da atualidade até a mesma problemática de terras retratadas aí no documentário. Você não vai ficar preso só à história da regularização do solar de Brasília ou do Jardim Botânico 1 e 2, não. Sai um pouquinho da sua caixinha. Eu poderia destacar inúmeros símbolos de construção desse documentário, certo? Mas isso fica para uma discussão aí, ó. Não esquece de deixar o seu like e os seus comentários. Deixei, ó, 2 links na descrição. Fique esperto, ó. Um do documentário para você assistir e conversar comigo sobre os temas que eu destaquei. Concordar, discordar e a gente poder conversar. E o outro, um artigo bastante profundo com análise técnica da doutora Mariana Ducini. Tudo bem? Se essa aula chegar até o Ardilei e quiser fazer suas ponderações, nós agradecemos. Não é, galera? Que aí contribui mais para a nossa análise. Um grande abraço e até o próximo episódio.